Quanto custa um bench igual a esse aqui? Vamos supor que alguém te encomenda um único bench igualzinho esse aqui. Quanto que você tem que cobrar do cara para arcar com todos os seus custos de impressão e ainda te dar algum lucro? Essa pergunta não é tão simples quanto parece. Tem muita gente que calcula isso errado, praticamente todo mundo, e acaba no final das contas pagando para trabalhar. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas quanto você tem que cobrar pelas peças que você imprime para transformar esse seu hobby num negócio de verdade. E para isso você não vai precisar de entender absolutamente nada de composição de preço, porque eu criei uma planilha 100% gratuita onde você só vai ter que preencher e o preço de venda vai sair pronto no final. Eu também vou falar bastante da minha experiência no mercado de impressão 3D e no final do vídeo eu revelar como eu uso impressão 3D nos meus negócios. Eu não imprimo peças sob demanda, se alguém me pedir para imprimir a peça, em algum outro caso eu imprimo, eu uso impressão 3D de um jeito diferente nos meus negócios. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois que o pessoal do grupo no Telegram da ProMakers começou a me pedir para imprimir suporte desse kit de chave aqui, igualzinho, sabendo aqui atrás no painel. Se você não viu o vídeo do painel de ferramenta, o link está aí na descrição. Até então, sempre que eu precisava de calcular o preço de venda de uma peça impressa, eu usava a planilha do Stefan, do CNC Kitchen. Mas essa planilha dele está longe de ser completa. E já que eu precisava de passar um preço de venda para o pessoal do grupo, eu aproveitei a oportunidade para fundir a planilha do Stefan com a planilha do Sebrae do Paraná para criar a planilha de composição de preço de peça impressa mais completa do planeta. Eu já estou com o Ultimaker Cura aberto aqui e a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o nosso arquivo e fatiar. Então vem aqui arquivo, abrir arquivo, acho meu bench aqui, está aqui importadinho, vou clicar em fatiar. Estou usando esse perfil padrão aqui, que é o que eu sempre uso, e vou pré-visualizar, e está aqui o bench fatiado. Essa é a primeira etapa porque nós vamos precisar de duas informações que aparecem aqui no canto embaixo. É o tempo de impressão e quantos gramas de filamento a gente vai gastar. Então agora a gente vai reservar isso aqui e ir lá abrir a nossa planilha de composição de preço. Ela tem várias abas, mas não se assustem, porque as abas estão na sequência e eu separei em várias abas para ficar mais fácil mesmo. Não foi para dificultar, não, foi para facilitar. Porque em cada aba tem uma coisa que a gente tem que fazer e vai seguindo o fluxo aqui até chegar no final, que é o preço de venda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é cadastrar as impressoras que a gente vai usar. No caso aqui eu vou usar uma Ender 3S1 Plus, a minha impressora mágica 3S1 Plus. Eu escrevo o nome dela aqui. E aqui eu ponho o preço de venda, o preço que eu paguei por ela. Isso aqui é legal por quê? Porque você comprou a impressora cara, quando você usa, a hora dessa impressora tem que ser mais cara. E a função dessa aba aqui é justamente isso. É poder contabilizar para cada hora de impressão o quanto em cada impressora vai custar. Então eu vou colocar aqui, eu paguei, eu acho que por volta de R$ 3.800 nela. E nessa outra coluna aqui tem um custo de manutenção. Isso aqui é o custo de manutenção durante a vida útil da impressora. Eu costumo colocar aproximadamente 25% do preço da impressora. Então eu posso digitar um igual aqui, ó, apertar para o lado para ele selecionar a célula do preço e multiplicar, apertar o asterisco para multiplicar e digitar 0,25. Aqui ele já calculou para mim. Opa, 0,25. 0,25. Desse jeito ele já calcula para mim. R$ 950 é exatamente 25% do preço, ou 25% de 3.800. E agora eu insiro aqui a vida útil da minha impressora. Eu gosto de colocar por volta de 5.000 horas. Esse valor aqui de vida útil vai ser o tempo que essa impressora vai ter que trabalhar para ela se pagar também. Então, muitas vezes você não precisa de colocar exatamente o tempo que a impressora vai viver, mas talvez o tempo que você quer poder tirar o dinheiro que você investiu nela. Então eu costumo colocar 5.000 horas. Uma regrinha de bolsa aí que funciona legal. E agora aqui o consumo dela em quilowatt-hora. Isso aqui é para poder calcular mais para frente, para poder calcular o quanto de energia elétrica ela gasta. Eu vou colocar aqui o dobro
do que tinha na Carbone 3, porque a mesa da Ender 3 S1 Plus é grande, ela é maior, e a mesa é o componente que mais consome energia na impressora. Vou colocar aqui 0,3 kW. E nessa aba aqui de impressoras não tem mais nada que a gente precisa fazer. Uma coisa legal aqui, vocês vão ver no título de cada coluna, algumas têm esse triângulo vermelhinho. Se você selecionar a célula e pôr o mouse em cima, ele vai aparecer um comentário. São só as colunas com triângulo vermelhinho que você tem que preencher, as outras você não precisa. E mesmo que você tentar editar alguma outra célula de alguma coluna, por exemplo, tentar digitar um valor aqui, ela vai reclamar, vai falar que essa coluna está protegida. Então não tem como se digitar ou apagar uma fórmula, alguma coisa, digitar alguma coisa no lugar errado. Só os lugares onde você realmente tem que digitar alguma coisa é que a planilha vai deixar você digitar. Isso é legal para a gente, se a planilha não estiver protegida, pode acontecer de a gente apagar uma fórmula e tal e bagunçar a planilha. Então aqui é só isso, a gente já preencheu, tá vendo? Nesse de depreciação aqui, ó, nessa coluna de depreciação, não tem um triângulo vermelhinho, então a gente entende que aqui não tem que fazer nada. Vamos para a próxima, para o cadastro de materiais. Aqui é muito parecido com o de impressoras. Eu coloco aqui o material, vou colocar aqui um PETG genérico. Genérico não, pô. Da ProMaker, da Benser, é isso aí, ó. Que é a marca oficial da ProMakers. O PETG dos campeões. Vamos colocar aqui PETG Benser. Coloco normalmente o material e entre parênteses eu coloco o fabricante. Aqui o custo por rolo, vamos supor que eu paguei R$120 nesse rolo de filamento, que é o preço do Mercado Livre mais ou menos, com frete grátis para quase todo o Brasil, por volta de R$120. E aqui eu coloco o peso do rolo. Ou seja, eu paguei R$120 no rolo de 1 kg. Se fosse um rolo de meio quilo, como tem, né? Eu colocaria aqui 0,5. Mas não é esse o caso. É R$120 pelo rolo de 1 kg. E aqui a mesma coisa, tá vendo? Só essas três colunas, primeiras colunas, que tem o triângulo vermelhinho, falando para preencher. Aqui de custo por peso, ele já calcula automático, tá vendo? Aqui no nosso PETG, então ficou R$120 por quilo. Mas se esse rolo aqui, por exemplo, vamos supor que eu paguei R$80 no rolo de meio quilo, ele já calcula que, na verdade, por quilo custa R$160 esse filamento. Vou voltar aqui para o jeito que estava. E nessa aba aqui também acabou. Essas duas primeiras abas são tranquilonas. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou pessoalmente responder. E agora a gente entrou nessa outra aba aqui, que é de custo da impressão 3D. Aí aqui eu ponho uma descrição da peça, porque a ideia é que cada peça que você for precificar, você vai preencher uma planilha dessa e salvar com o nome lá. Por exemplo, essa aqui tá salva planilha, cálculo de preço de venda de peças impressas 3D, versão 1.2. Aí eu pus aqui um X bench, que é para um bench. Beleza. E aqui então em peça, eu vou colocar aqui qual a peça. No caso é um bench em 100%. Eu gosto de colocar a escala aqui da peça, porque se eu estiver imprimindo em 200%, em 50%, enfim. Isso aqui é mais mania que eu tenho para me ajudar. E agora, nessa próxima coluna, o peso em gramas do nosso bench. Eu vou voltar aqui. Ele tem 14 gramas de filamento. Eu vou colocar assim, ó, dividir a tela, que eu acho que fica mais legal. Então eu vejo aqui, são 14 gramas de filamento. O material, aí eu venho aqui, como a gente já cadastrou na planilha de materiais, ele já aparece automaticamente nesse drop down aqui. Eu aperto a setinha para baixo e seleciono aqui o PETG Benser. Para cada material que eu cadastrar, ele vai aparecer aqui automaticamente. É só colocar lá. Então, bizu total. Vale um like esse bizu aí. A mesma coisa para a impressora. O bench vai ser impresso, aperto na setinha aqui e vou selecionar Ender 3 S1 Plus. E agora, aqui nessas três colunas aqui, dias, horas e minutos, eu coloco o tempo de máquina que essa peça vai gastar. Aqui está falando em 1 hora e 11 minutos.
Então aqui em dias eu ponho 0 dias, 1 hora, 11 minutos. E beleza. O restante das colunas não tem nenhum... Vou maximizar aqui, ó. Não tem o triângulo vermelhinho em cima, tá vendo? Então aqui são colunas que a planilha vai calcular automaticamente. Você não precisa entender isso aqui, mas se você quiser ler, enfim, é bem fácil de entender. Vamos terminar de preencher aqui, aí eu volto para a gente entender um pouco sobre o que essas colunas aqui estão falando. Aí beleza, onde tem mais triângulo vermelhinho é só aqui embaixo, ó. Custo de quilowatt-hora aí na sua cidade. Eu gosto de colocar 95 centavos, porque esse é o pior caso. Tem época que a gente está em bandeira verde, né? Época de chuva, bandeira verde, e aí a energia fica um pouquinho mais barata, vai ali uns 80 centavos e tal. E aí tem época de bandeira vermelha, época da seca, quando para de chover, a usina hidrelétrica não tem água no reservatório, a conta da energia fica um pouquinho mais cara. Eu gosto de deixar sempre de bandeira vermelha aqui. Se você quiser, eventualmente, tiver em bandeira verde na sua cidade na época, e se quiser colocar um preço aqui real, né? Sempre vem na conta sempre tem lá o valor de quilowatt-hora, é só você pegar a sua conta de energia e olhar lá, tem o valorzinho por quilowatt-hora. É só você pegar esse valor e colocar aqui, porque aí a peça vai ficar um pouquinho mais barata, você fica um pouquinho mais competitivo e talvez ganhe um orçamento para entregar para o cliente. Eu vou colocar aqui 95 centavos, 0,95, porque é essa situação agora aqui. A taxa de falha, esse aqui é um negócio legal, porque você tem que receber também pelas peças que falharam na sua impressão, ou seja, alguém tem que pagar por isso. E quem tem que pagar? Quem tem que pagar é a fonte do dinheiro da sua empresa, que são os clientes. Pode soar estranho, mas assim toda empresa funciona. Os clientes têm que arcar com todos os custos para a empresa funcionar e dar algum lucro, porque senão não vale a pena fazer empresa. Talvez não tenha colocado do melhor jeito possível, mas você precisa de contabilizar no preço da peça um certo percentual de falha, para você não sair no prejuízo no final do mês. Porque se você não contabilizar e eventualmente você não tiver muita experiência com impressão 3D, você vai, basicamente, vai ter um sumidor de dinheiro na sua empresa, que é uma rota pela qual o dinheiro está se perdendo e você não tem controle sobre isso. Então eu gosto de colocar aqui uma taxa de falha de 15%. Então eu só coloco 15 aqui. O que isso significa? Que para cada quilo de PETG, ou quilo de filamento, eu tenho que 150 gramas desse peso vão ser perdidos, ou seja, de peças que foram perdidas mesmo. Eu não estou falando aqui de suporte ou de brim, outras fontes de desperdício de filamento. Então, o que estou falando aqui é que para cada quilo, 15 perde quando a energia acaba, ou um extrusor entope, ou coisa do tipo. Se tiver pouca experiência, 15 é um número razoável. Na medida que você vai ganhando experiência, esses erros começam a diminuir, você pode colocar aqui volta de 5%. No caso da minha situação aqui é volta de 5% mesmo de perda, mas eu vou deixar aqui 15, que é um número legal para o nosso teste. Se tiver algum consumível a mais para você colocar, você coloca aqui. Por exemplo, você gastou tinta ou lixa, aí você põe o total de lixas que você gastou. Vamos supor que você gastou 3 lixas de R$1 cada uma. Você aperta aqui igual, aí você digita 3 vezes, que é o asterisco, né? 1. Aí aperta Enter, ele já calcula para você automático aqui, ó. R$3. São 3 lixas de R$1 cada, R$3. Se tiver uma tinta, uma lata de spray, você gastou uma lata de spray de R$20, eu coloco aqui. No meu caso do Bench, não teve nenhum consumível. Se tiver algum que não está nessa lista aqui, você coloca aqui, vamos supor, sei lá, cola. E põe aqui, R$1 de cola. Normalmente você põe o que você gastou, sabe? Então se você compra um tubo de cola que custa R$10 e você gastou 10% desse tubo, você vai colocar aqui só R$1 de custo, entendeu? Você coloca por parte. Vou apagar aqui porque não tem problema. E nessa aba aqui também não tem mais nada para fazer. Tá vendo? Não tem mais nenhuma coluna com um triângulo vermelhinho. A gente já fez. Eu vou salvar aqui para a gente não perder.
E agora é o momento em que eu falo que quase ninguém chega nesse ponto aqui. Quase ninguém leva as despesas da empresa para precificar a peça. E você tem que levar. Isso é muito importante que você leve essas despesas em conta. Por quê? Você pode falar, eu trabalho em casa, eu faço minhas coisas aqui em casa e tal. Mas e se você, eventualmente, se esse negócio começar a crescer e você precisar de ir para um ponto? E eu acho que você sempre tem que pensar assim, que uma hora você vai para um ponto comercial. E de repente você vai para um ponto comercial e você vai inserir um monte de custo lá, do nada, de uma hora para outra para os seus clientes. O cliente fala, pô, mas pedi essa peça aqui, foi R$1, tá R$2,50 agora a mesma peça. De uma hora para outra, isso é muito complicado. E eu também sempre acho que você tem que já começar a remunerar, de certa forma, usar o espaço da sua casa. Você está usando um espaço na sua casa, você está usando um espaço que você pagou por ele, ou você paga na forma de aluguel, ou você pagou quando comprou sua casa. Enfim, tudo isso tem que ser remunerado. Você tem que ser remunerado a todo momento por essas coisas. Você não pode deixar passar e falar, mas eu estou fazendo na minha casa mesmo. Pô, mas custa dinheiro ter um espaço disponível para fazer isso. E você tem que colocar, o legal de você colocar isso é que eventualmente quando você for para um ponto comercial, você vai basicamente ajustar ou aumentar um pouquinho o preço, porque o seu ponto comercial pode ser que seja um pouco mais caro, se ele for mais bem localizado e tal. E isso não vai impactar de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, repentina no preço da peça que você vai vender. Seus clientes não vão sentir muito essa mudança. E aqui, então, vamos começar a preencher. Eu estou com a colinha aqui, que eu já deixei pronta. Água. Isso aqui, vamos supor que você está trabalhando na sua casa, que isso acho a situação de muita gente. Se você gasta água durante o tempo que você está trabalhando, você tem que colocar aqui. E é legal sempre colocar para que a sua empresa de impressão 3D no fundo do seu quintal pague um pouquinho das contas da sua casa, já que elas estão no mesmo lugar. Então vamos supor aqui, vou colocar R$50. Ou seja, a empresa vai contribuir com R$50 do custo da conta de água dessa casa. E agora, aluguel e condomínio do imóvel. Isso é um negócio interessante. É aquilo que eu estava falando. Você tem que colocar um preço de aluguel aqui nas suas despesas. No seu custo, nas suas despesas, no seu custo fixo, que muita gente gosta de falar. Primeiro, porque você está pagando disso, está pagando isso de alguma maneira, então você tem que receber por isso também. E um jeito legal de fazer isso é pegar a área, vamos supor, você paga R$1.000 na sua casa. Sua casa tem 1.000 metros quadrados. E você está usando aí 200 metros quadrados da sua casa, vamos supor, com a sua oficina de impressão 3D. Aí você pega e põe aqui, então, 20% do valor do aluguel, que é R$200. Eu vou pôr aqui R$500, é um número legal aí. Então, desse jeito, para cada peça que você vender, uma parcela pequenininha do valor dessa peça vai estar contribuindo para cobrir o custo do aluguel também. Aqui não tem mais nada. Combustível, isso é legal. Celular aqui, né? Celular primeiro. Vou pôr aqui uns R$40, que vamos supor, é o que eu gasto de celular para estar em casa. Aqui você pode, de certa forma, estimar o custo que você pagou pelo aparelho e o custo que você paga da internet também, do plano, né? E combustível. Isso aqui é o combustível que você gasta para ir no correio e voltar, para despachar um pacote ou outro, ir no transportador, e você põe aqui um valor estimado. Eu vou pôr R$150. E aqui, contabilidade, isso é um negócio interessante. Se você for MEI, você não tem que pagar contador, né? A não ser que você tenha um funcionário. E hoje o contador está por volta de meio salário no Brasil. Então você ia ter que pôr uns R$750, alguma coisa. Agora, se você for MEI, você deixa isso aqui vazio, porque a MEI só paga, além de não ter que pagar contador, todos os impostos ficam compilados num boleto que você paga todo mês, que é aquele das MEI. Quem tem MEI aí sabe como é que é. E eu recomendo, se estiver começando, não começa com microempresa, começa com uma MEI, porque é fácil de abrir,
Toda cidade tem uma sala do empreendedor, um lugar que você vai lá, eles abrem tudo, te ensina como é que emite nota e tal. É bizu. Agora, aqui, energia elétrica. Essa aqui é energia elétrica para manter o resto da sua oficina, sem contar a impressão 3D. O custo de energia elétrica da impressão 3D entra como um custo variável, que vai depender do tanto de coisa que você imprimir, né? Esse aqui você põe um custo que é para manter a energia do computador, energia de, sei lá, de um bebedouro, alguma coisa. Você vai. E de certa forma vai ajudar a pagar as contas da sua casa. Vou colocar aqui R$50. Show! E agora aqui nós vamos descer para a internet. Internet também vou colocar R$50. Você faz uma estimativa aí do quanto de internet você gasta do seu pacote mensal aí, da internet fixa da sua casa, do quanto você gasta na empresa, o quanto você gasta no pessoal, e aí faz uma regra de 3 e acha um valor legal. Manutenção de veículo. Manutenção de veículo não tem aqui a limpeza. Vai ter que ter se é você que limpa, ou se tem uma faxineira, você pode colocar aqui. Se você contratar uma faxineira, você pode fazer a mesma regrinha aí se ela limpa a sua casa toda, você pode fazer a mesma regrinha que você usou para o aluguel, para calcular aqui uma parte do que a sua empresa tem que ajudar a colaborar com a faxina. E aqui, outras despesas, eu vou colocar aqui o DAS MEI. Aqui, ó, DAS, tá vendo? Esse DAS aqui é o DAS MEI, eu vou colocar aqui R$81,90, que é o valor do boleto da minha MEI que eu tenho que pagar todo mês hoje. Prolabore dos sócios. Prolabore é nada mais que o salário dos donos da empresa. Se você trabalha na empresa, só tem você é o dono e o funcionário também. Então aqui você vai colocar o que você vai ganhar como dono, que vai entrar no custo fixo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 salários. O salário hoje, ele tá valendo 1.518. Então eu vou colocar aqui igual 2 vezes 1.518. Enfim, é um valor aqui para o nosso exemplo. 2 salários. Acho muito pouco. Mas para o começo é um valor que faz sentido colocar. E aqui aluguel do carro. E de novo, você fala, mas o carro é meu, eu paguei ele. Mas se você pagou, a sua empresa tem que remunerar o uso do carro. Você tem que entender assim, que tem você, pessoa física, e você, pessoa jurídica. Se você, pessoa jurídica, está usufruindo de uma coisa que você comprou como pessoa física, a sua pessoa jurídica, a sua empresa, você como empresa, tem que pagar você como pessoa física pelo uso disso. Aí você fala, mas que estranho, tá começando a adicionar custo demais nas peças, isso é coisa demais, Brunão, não faz muito sentido. Faz, e eu vou explicar de um jeito, talvez fique mais fácil para entender. Vamos supor que entra um sócio na empresa. E aí vocês dividem a empresa, 50-50. O cara vai cuidar da venda, do comercial, você vai cuidar da impressão. Aí você está usando o seu carro. Agora começa a fazer sentido, né? Você está usando o seu carro, o cara não está usando o carro dele, ele está fazendo venda online, vamos supor, aqui para o nosso exemplo, e ele não está usando o carro dele e está ganhando metade do lucro, limpinho. Você está usando o seu carro, você está gastando pneu, você está desgastando o seu carro está ficando com a quilometragem maior, na hora de vender vai ter um impacto no preço de venda do seu carro. Enfim, você vai ter que dar mais manutenções eventualmente, porque você está usando ele mais, e a empresa não está retribuindo isso, então sempre tem que colocar isso aqui. Sempre tem que colocar, porque numa hora você vai estacionar no correio aí para levar uma pecinha, bate o pneu no lugar, rasga um pneu e de certa forma você tem que estar sendo retribuído a todo momento para isso. Para quando você for dar manutenção, para quando acontecer um imprevisto. Então sempre lembre disso. Você, pessoa jurídica, tem que remunerar o você, pessoa física. E aqui tem um negócio muito interessante também que quase ninguém, essa aba aqui é a aba espetacular, que é a aba que quase ninguém leva em conta, que é a depreciação do seu patrimônio imobilizado. Aqui na aba de impressoras a gente calculou aqui um valor de depreciação da impressora, que é no caso da Ender 3 esse 1 Plus, você tem que ganhar, no valor final da sua peça, para cada hora de impressão tem que ter 95 centavos desse valor, tem que ser para remunerar a depreciação da sua impressora.
Ou seja, sua impressora tem uma vida útil, ela não vai viver para sempre. Então é importante que durante a vida útil dela, as peças, uma parte do valor da peça sirva para pagar o valor que você pagou na impressora. Para assim, quando a impressora chegar no final da vida dela, você vai ter recebido esse valor. E, enfim, se você fez um consórcio, um empréstimo, qualquer coisa do tipo, você pode colocar uma parte, esse valor para justamente ajudar a pagar o consórcio e tal. Só que não só a impressora, mas todo o patrimônio que você tem na sua empresa tem que entrar no preço de custo. Vamos supor que, partindo do princípio, você está num ponto comercial. Você teve que comprar uma mesa, você teve que comprar um bebedouro, você teve que comprar um computador. Se não teve que comprar, você está usando um computador que um dia você teve que pagar por ele. Então, tudo isso tem que compor o preço final da sua peça, porque senão a sua empresa pode não se sustentar. Você vai ver que o dinheiro que está entrando não é suficiente para pagar as coisas que tem que pagar ou para comprar coisas novas, enfim. Então aqui é simples de preencher isso aqui. No caso eu vou colocar um computador. Aí eu ponho aqui o preço. R$8.000, por exemplo, um computador, um monitor. Vida útil, 5 anos. Só isso. Aqui eu vou colocar também um monitor. R$2.000 no monitor. 5 anos também de vida útil. Vou colocar aqui uma mesa. R$1.800. Se você precisar de uma dica de mesa, tem uma mesa igual essa que a gente usou no vídeo do painel. Uma mesinha muito top, preço bacana, vai ser pelo menos metade do preço do que você pagaria se você estivesse comprando aí na sua cidade. Não sou eu que fabrico essas mesas, mas de um fabricante que eu acho muito bom. E eu vou deixar o link aí para vocês também. Ela serve de bancada também, é uma mesa reforçada que serve de bancada para você trabalhar com eletrônica e outras coisas. Então eu vou colocar aqui o preço, R$1.800, por exemplo, 5 anos de vida útil dessa mesa, um alicate aqui, um exemplo só, vintão no alicate, 1 ano de vida útil desse alicate e aqui uma bancada. A bancada também ela custa R$1.800, que é a mesma da mesa. Então eu estou assumindo que é uma mesa para o computador e uma mesa para você trabalhar, colocar a impressora em cima, enfim, poder pôr as peças, uma mesa que é grande o suficiente para ficar a impressora de um lado e um lugar ali para você poder pôr peça, na hora que você acabou de remover da mesa e tal. E aqui nessa aba finalmente acabou. Eu amassei um pouquinho mais de barro aqui nessa aba porque ela é muito importante. As outras são muito simples. Aqui então, mão de obra. Você coloca aqui o número de pessoas produtivas na sua empresa. São as pessoas diretamente envolvidas na fabricação ou na execução da peça impressa. Se é uma secretária ou enfim, alguém que não está diretamente envolvido, você não vai colocar aqui. No caso, se é uma pessoa só, se é o dono e o funcionário, você coloca aqui uma pessoa só. Horas diárias máximas que essa pessoa vai trabalhar, vou colocar aqui 8 horas, por exemplo. É lógico que quando você vira empreendedor, você trabalha pelo menos umas 10 horas, de 10 a 12 horas por dia. Aqui os dias trabalhados por mês, eu vou colocar 22, também é um padrão que a galera usa para cálculo. E aí ele já calculou aqui automático a quantidade de horas por mês, 176 horas. E aqui a produtividade em porcento, eu vou colocar aqui 85%, ou seja, dessas minhas 176 horas por mês que eu vou trabalhar, 85% delas eu vou estar trabalhando mesmo e os outros 15% eu vou estar bebendo um cafezinho, saindo ali e tal. E beleza, tá aqui. Então, do lado aqui tem um compilado já, as despesas fixas despesa normalmente já é fixa, né? Por definição. Mas está aqui, ó, 4.386,23. A sua capacidade produtiva, ou seja, a quantidade de horas disponível para trabalhar, 49,6 horas. Então, o custo da sua hora de trabalho tem que ser de 29,32. Esse 29,32 é para cobrir as despesas fixas. Ainda não entra no custo variável, as outras coisas que compõem o preço da impressão 3D. Beleza? Vamos salvar aqui e passar para a próxima aba. Nessa aba aqui você vai colocar
o tempo que você gastou em outras atividades da impressão. E vocês vão ficar assustados com o quanto isso aqui representa no preço final da peça. Tem gente que só pega, eu já vi isso, o que a maior parte das pessoas faz, só pega o tanto de filamento que gastou e acha que o filamento é o que mais custa no preço final. Mas não é, nem de perto. Vocês vão ver no final, quando o preço estiver composto, a gente está quase acabando aqui, que o filamento é uma das menores coisas. Então você tem que colocar o tempo que você gastou, porque você vai gastar para fatiar, enfim, um ou outro retrabalho que você tiver que fazer, lixar, ou eventualmente quando tiver assim, você tem que colocar tudo isso aqui. Então vamos supor aqui que download, no caso do Bench, eu gastei 2 minutos para fazer download do Bench. Eu coloco aqui 2. Preparação do modelo, ajuste, se o cara te envia o CAD, você vai ter que fazer uma correção, alguma coisinha assim, você tem que colocar aqui. No caso do Bench, eu baixei ele pronto, não tive que fazer nada, então eu coloco 0 aqui. Fatiamento. Aqui no fatiamento você vai colocar o tempo que você ficou, porque às vezes você tem que ver um parâmetro, mudar a espessura de parede, mudar preenchimento e tal, fazer essa adequação você tem que colocar. No meu caso aqui foi 1 minuto, ou 2 minutos também. Troca de material. Isso aqui é um negócio interessante, porque às vezes você vai pôr o material, vai trocar o material, você tem que aquecer o bico, você tirar o filamento, depois colocar o seu, purgar o filamento, ou você tem que ficar empurrando com a mão, no caso de impressora de extrusora direta, ou você tem que ir lá nas configurações da impressora e mandar ele empurrar um pouco de filamento, para trocar a cor, né? Para purgar a cor, para quando você começar a imprimir, aquela cor anterior não aparecer, não aparecer nas primeiras camadas da peça. Isso leva tempo para aquecer o bico, leva tempo para você tirar e tal, então você tem que colocar isso aqui também, você tem que compor o preço, você tem que receber por isso, porque você gastou esse tempo. Então troca de material aqui, eu vou colocar 5 minutos. Transferência e início, isso é um negócio, eu vou colocar aqui 15 minutos, e às vezes até 20, vou colocar 20. Por quê? É sempre bom acompanhar a primeira camada da peça. Sempre falo isso pro pessoal. Não tem, gente, esse negócio de botar a peça para imprimir, a peça soltou, cheguei, ela estava só uma macarronada. Não existe isso, né, gente? Tem que dominar a primeira camada. Primeiro você tem que aprender, tem que acompanhar a primeira camada, ver se ela está ficando espremida o suficiente. Enquanto a impressora está rodando para fazer o skirt ou o brim, você vai olhando no olho, ver se a camada está ficando espremida o suficiente. Ela não pode ficar espaçada assim de maneira que você veja o fundo da mesa, ela tem que estar levemente espremida, porque a peça não solta. Se precisar de adesivo, tem que ter adesivo, tem que aplicar o adesivo. Não tem esse negócio de peça soltar da mesa, não. Tem que dominar a primeira camada, tem que deixar redonda e tem que acompanhar a primeira camada para você ter certeza. Se não estiver ficando espremido o suficiente, quase todas as impressoras têm aquela função de passinho Z, você vai apertando o passinho Z lá para baixo, vai espremendo. Se estiver espremida demais também e for ficar difícil para tirar, você sobe um pouquinho, vai olhando o olho a todo tempo, acompanha a primeira camada para depois sair. Então, é melhor você acompanhar isso do que eventualmente deixar a impressora lá imprimir, ela vai ficar 24 horas imprimindo. Em vez de você gastar 15, 20 minutos acompanhando a primeira camada, não, você só vira as costas. Não existe isso, gente. Deu play na impressão, não existe virar as costas, não. Pode ser Bambu Lab, pode ser whatever, que a impressora que for, tem que acompanhar a primeira camada. Senão a peça solta, você perde 24 horas de impressão porque você não ficou 15 minutos olhando a primeira camada. E isso tem que entrar aqui na composição do preço. Tem que entrar aqui, ó, transferência e início, ó, por exemplo, 25 minutos, que seja, 20 minutos, se for uma camada bem demorada, a primeira camada é mais demorada, ela é mais lenta, normalmente tem metade da velocidade de impressão. Aqui, remoção da peça da mesa, vou pôr 1 minuto, rapidinho aqui a gente remove. Remoção de suporte, não tem suporte, não tem nenhum acabamento. E se for ter tempo de postagem, você tem que colocar aqui também. E isso é um ponto também importante. Porque o tempo que você gasta para postar, você tem que dividir entre todas as peças. Porque vamos supor que você leva 30 minutos para ir no correio e voltar, ou 45 minutos que seja. Mas você vai levar 10 peças por vez. Se você vai levar 10 peças por vez, então você tem que colocar aqui só 1/10 desse tempo.
porque senão você vai estar, enfim, majorando o preço final. Se você vai todo dia, já tem uma empresa estabelecida, aí nem é legal colocar essa postagem aqui. Eu recomendo apagar e colocar lá nas despesas, no fixo, você colocar aqui um valor baseado no valor por hora que a sua empresa tem, aqui nesse custo por hora, aqui, ó. Você vai pegar todo dia eu gasto 30 minutos. Se você trabalha 22 dias por mês, você pega o 22, multiplica pelo custo da hora da sua empresa, 29,32, e põe aqui nas despesas fixas um valor. Altera aqui, pum, insere aqui o tempo de postagem. Logo, quando você inserir aqui, vai aumentar um pouquinho o custo e o valor da hora aqui vai mudar um pouquinho. Mas não tem problema. Você tem, de alguma maneira, colocar aqui, e como é sempre do mesmo jeito, você vai todo dia, sua empresa já está estabelecida, você vai todo dia lá levar essas peças, é melhor colocar aqui em despesas fixas mesmo. Porque tem dia que você vai levar 10, tem dia que você vai levar 5, tem dia que você vai levar 8. Então, fica complicado de colocar isso nessa aba aqui de total de custo de horas. Aqui eu não vou colocar nada, porque vamos supor que eu vou entregar em mãos ou o cliente vem pegar aqui na minha casa. E aqui chegamos na aba final de preço de venda. O que você vai ter que colocar aqui, tá vendo? Você preenche aqui se tiver alguma coisa que incide em porcentagem no seu valor. Por exemplo, o lucro é uma das coisas que incide em porcentagem. Vamos supor que eu quero ter um lucro de 50%. O que isso significa? Isso aqui causa muita confusão. Para eu ter um lucro de 50% significa assim, se eu for vender por R$10, R$5 desse preço de venda vai ser o meu lucro e o resto vai ser para cobrir, vai ser o custo, o custo da peça, né? Então eu vou colocar aqui que o meu lucro tem que ser 50%. Aí a planilha vai calcular internamente aqui um valor de venda para que desse valor de venda, 50% dele seja o seu lucro e os outros 50% vai ser para arcar com os custos da empresa. Então eu coloquei aqui 50%. Se você for microempresa, não for MEI, você vai ter que, no custo final da sua peça, na hora que você emitir a nota, se você for emitir nota também, né? Você vai ter que pagar o imposto. Eu acho que o mínimo hoje é em torno de 6%. Então, no caso de você ser microempresa, você coloca aqui 6%. Só lembrando também que se você for microempresa, você tem que vir aqui em despesas e colocar o preço do contador aqui também, contabilidade, tá vendo? Tem que colocar aqui o preço do contador aqui nessa célula. E você tem que vir aqui e apagar esse valor das MEI, né? Porque isso aqui é só quando é MEI que paga. Mas beleza. No meu caso, eu sou MEI. No caso desse exemplo, vou colocar aqui 0. E aqui acabou. Tá faltando um triângulo vermelhinho aqui em frete. Eu vou colocar também, porque aqui em frete e entrega você tem que colocar o valor do frete. E aqui tá a surpresa. Olha o tanto que impressão 3D é um negócio caro. O pessoal acha que é barato. Se eu for ter um lucro de 50%, o valor dessa peça é R$ 41,60. Um bench. Um mísero bench. Se você precificar desse jeito, é R$ 41,60. E você pode falar, mas ninguém vai comprar essa peça de mim nesse preço? Então não venda. Se ninguém quer pagar esse preço, não venda. Porque se você for falar, não, eu vou cobrar 20, porque eu acho que 20 está um preço legal. Entenda que R$20 talvez não vai cobrir nada. Não vai cobrir o preço da sua impressora. E se você continuar vendendo nesse tipo de preço, o dia que sua impressora estragar e você precisar de comprar outra, você não vai ter dinheiro. Você vai estar basicamente pagando para dar a peça impressa para os outros. Você pode conscientemente vir aqui e alterar uma alíquota de lucro, por exemplo, para 30%. Já caiu R$10 no valor dessa peça. E aí eu sei, se o valor é 30%, o meu lucro vai ser 30% do valor de venda. No caso aqui, vai ser mais ou menos R$10 de lucro e os outros R$20 vão ser só de custo. De custo para a sua empresa funcionar. Olha que absurdo. Isso é para refletir mesmo, é para você refletir. Se você quer, se você for fazer uma empresa, você tem que contabilizar todos esses custos. Porque olha, você fala assim, não, ficou muito caro, né? Mas desses R$30 aqui, R$29,71,
R$ 20 é só para manter sua empresa rodando. Entende? E aqui no final tem um gráfico. Esse gráfico é muito interessante, porque olha aqui, essa parte verde da pizza é o custo das horas que você trabalhou. Ou seja, isso é o custo para manter a sua empresa durante o tempo que você estava trabalhando, não é o tempo de impressão. Durante o tempo que você parou para fazer as coisas que dependiam de você. Que é fatiar, trocar filamento, enfim. Olha aí, 57% do custo, os 57% do preço de final de venda é suas horas trabalhadas. E vamos ver aqui material. Olha o material aqui. O material é esse azulzinho aqui, ó. Quase nada, 6%, R$ 1,68 de material. E desse aqui, ó, no laranja aqui, ó, é o... Vamos ver, eu vou marcar aqui para ele mostrar. É a depreciação da impressora. Então, R$ 1,12 esse preço de venda é só para... É só o desgaste da sua impressora, ou o consumo da vida útil da sua impressora. Eletricidade, 1%. Tem gente que fala, pô, mas a minha impressora gasta muita energia. 1% do preço dessa peça. Aqui, menos de 1%, que deu 34 centavos. É um pouquinho mais de 1%, né? É de energia elétrica. Então, muito pouco. Consumível não tem falha de impressão. Tá aqui, ó, contabilizado as falhas de impressão. 55%, 55 centavos o preço de venda dessa peça é para, de certa forma, contabilizar as peças, as falhas durante a impressão. É lógico que a gente pôs um bench só, então se a gente tivesse imprimido 100 benches, ou enchido uma mesa, vários dos custos das despesas, né, seriam diluídos, por exemplo. O tempo para você fatiar é mais ou menos o mesmo. O tempo para você trocar filamento é o mesmo, não vai mudar nada, a não ser que tenha alguma troca durante a impressão. Então, vários desses tempos vão diluir se você tivesse imprimido 100. Mas aqui no nosso exemplo, foi um só que o cara pediu. E aí, como ele pediu um só, os custos não se diluíram e por isso ficou mais caro. É isso que eu tenho para falar. Outras reflexões são o seguinte, coisas que você pode, eventualmente, pensar quando você estiver na sua empresa. Você pode pensar assim, pô, eu compro 3 Ender 3 S1 Plus ou eu compro uma Bambolab X1? Isso pode ser uma coisa que você pode ser uma reflexão interessante. Porque se com o mesmo dinheiro que você compra uma Bambolab, você pode comprar 3 Ender 3, será que a Bambolab é 3 vezes mais rápida que o Ender 3? Que apesar da Bambolab ser muito mais cara, ela é muito mais rápida. Então, ela vai gastar menos tempo de impressão. Se gasta menos tempo, esse custo vai ser menor. E tem vantagens e desvantagens. Cada um deles tem vantagem. Por exemplo, se você compra 3 Ender 3, se você quebra uma Ender 3, você ainda tem duas. Mas se a sua Bambolab quebra, você perde, no tempo que ela não está operando, toda a sua capacidade de produção vai ser comprometida, entende? Não tem como a Bambolab quebrar 1/3. Isso são coisas que você tem que pensar. Custo de manutenção também. A Bambolab é uma impressora mais bem construída. Ela vai parar menos vezes. Mas quando parar também, você vai ter que ver se tem as peças no mercado nacional, se é uma peça que você tem que importar dos Estados Unidos. A impressora vai ficar mais tempo parada. Isso é uma coisa que você tem que contabilizar também. Enfim, tem várias reflexões interessantes e é só quando a gente tem impressora e vai acompanhando esses custos que a gente vai levantar realmente quanto que a gente gastou de manutenção, quanto que a gente... E aqui na manutenção a gente tem que colocar também o valor de peças que eventualmente a gente vai gastar. Tempo que você gastou, se você não vai mandar essa impressora para alguém consertar, se você vai consertar, você vai ficar tempo lá. Nada, tem vezes você fica uma manhã ou um dia inteiro na impressora para tirar cabo e repassar tudo de novo bonitinho. Pô, isso tem que entrar no preço das suas peças, entende? Nem que você coloque ali como uma despesa fixa, 3 horas por dia de manutenção, enfim. Você tem que ficar esperto para não colocar um mesmo custo ou uma mesma despesa em 2 lugares da planilha, porque senão ela vai pesar o dobro no preço final da peça. E o que eu ia falar no final é que
Eu não costumo fazer impressão sob demanda e eu não faço isso porque sempre é um preço muito mais caro do que o cliente está esperando. O cliente sempre assusta com o preço. Eu não tenho uma facilidade comercial muito grande, eu não sou um vendedor muito bom, não tenho um talento nato para isso. Muita gente ganha dinheiro com isso, fazendo peças de reposição para máquinas e outras coisas que não existe no mercado, alguma coisa similar, ou às vezes upgrades para alguma máquina, para cortador de grama, para furadeira, para coisas desse tipo. E as pessoas têm um portfólio grande de itens desse tipo, vende e ganha dinheiro, mas eu não gosto disso. Então, como eu usava impressão 3D nas minhas empresas? Eu desenvolvo máquinas e eu uso impressão 3D para viabilizar a produção dessas máquinas. Acabamento, ou componentes das máquinas mesmo. Normalmente eu tenho uma tiragem pequena e o custo, o preço de venda é um preço interessante, sabe? E então eu imprimo componentes das minhas máquinas na impressora 3D e eu tenho isso uma mão na roda para mim. Eu consigo deixar a máquina bonitinha, com acabamento bonitinho, um negócio personalizado, com a minha logo e tal. Então é assim que eu uso impressão 3D. Eu não faço peça sob demanda, a não ser que alguém me pede e tal. Eu estou fazendo alguns kits desses para o pessoal do grupo do Telegram, mas não é um negócio que eu gosto de fazer para ganhar dinheiro por motivos pessoais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam um download da planilha. E não se esqueçam, visitem a loja promakers.com.br, a maior loja maker do Brasil. Até mais e tchau!